Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho do ciclo da reatividade, o ciclo do estresse. Então, quando a gente fala do estresse, a gente tem que entender que o estresse não é o inimigo. O estresse existe e não vai deixar de existir. Então, eu tenho o estresse crônico e o estresse agudo. O que seria um estresse crônico? É aquele que já está acontecendo e não para de acontecer. Ele já existe, está ali o tempo todo acontecendo. O estresse agudo é aquele que é pontual. Ele acontece eventualmente e me faz entrar numa cadeia de reatividade. Mas o grande ponto que a gente tem que entender é que a gente fala do estresse como se ele fosse o grande inimigo. A gente culpa o estresse por tudo. Eu quero tirar o estresse. Eu quero acabar com o estresse. Mas isso não existe. Porque quando eu estou aqui vivendo, eu vou experimentar estresse. Eu vou experimentar dor. Em algum momento eu vou experimentar um desconforto. Não tem como. A gente evita ao máximo sentir a dor. Mas é inevitável. Então, eu vou morrer. Não tem como. Uma hora eu vou gripar. Minha filha vai ficar gripada, vai ter uma febre. Talvez amanhã eu não consiga comprar o que eu quero. Talvez aquele dinheirinho que eu esperava fosse entrar não entrou. Isso vai acontecer. Não tem como eu viver sem isso. Então, o estresse não vai deixar de existir. O estresse, então, o que eu estou falando é, o estresse não é o inimigo. O estresse não é inimigo. Ele é inevitável. O estresse externo, que nunca vai acabar. Mas quem é o problema? É o estresse interno. É o que acontece dentro. É como eu vou lidar com o que acontece fora. Porque não vai deixar de existir estresse. Esses dias uma aluna falou para mim assim, Pedro, sabe o que é? Tem muita coisa acontecendo, não está dando tempo, eu não vou conseguir. Então eu não estou conseguindo meditar. Eu falei, mas você está esperando o quê? Esperar a hora certa de meditar? Você acha que a vida vai dar? Agora você pode meditar. Você sai de férias pensando quando vai voltar para o trabalho. Você volta para o trabalho pensando nas férias. A gente nunca vive as férias. Então o que a gente tem que entender é que a vida é um fluxo de expansão e contração. Esse é o pulso da vida. Expansão e contração. Eu acordo de manhã, primavera, tudo ótimo. Minhas filhas tomaram café, tudo bem, uma delícia. Pego o carro, meu pneu está furado. Estresse. Mas aí de repente o vizinho me ajuda, a gente troca o pneu super rápido. Expansão. Aí eu saio de casa e pego um trânsito. Estresse. Contração. Mas de repente o trânsito flui rápido e eu chego onde eu tenho que chegar no horário. Expansão. A vida está o tempo todo nesse fluxo. Contrai, expande. Contrai, expande. Esse é o fluxo natural da vida. O que vai acontecendo normalmente é que eu vou botando a expansão no quando eu tiver férias, se, na hora, no dia que. Eu não vou percebendo mais a expansão no meu dia a dia. Porque eu vou jogando ela para eventos futuros. Agora não tem expansão. Agora é estresse, porque agora é assim. Não é verdade. A vida oferece muitos momentos de expansão. E às vezes, momentos simples. O sorriso de alguém. Uma pessoa que te dá um abraço. Né? Às vezes um café na hora certa. Uma cochilada na hora certa. Uma água quando eu estou com sede. Uma tomada para eu carregar meu celular que acabou a bateria, eu tenho um compromisso. São pequenos momentos de expansão que acontecem na minha vida. Mas o que tem acontecido é que eu começo a viver só o ciclo da contração. Mais trabalho, mais coisa para fazer, eu não consegui acabar, eu não consigo, e eu vou ficando preso na contração. Contração, contração, contração. E eu fico preso nisso aqui. O que acontece com o meu estresse interno? Aumenta. E eu começo, então, a culpar alguém, a me vitimizar, a justificar, a criticar, a julgar, parar de respirar, parar de dormir. Isso que está acontecendo normalmente. Então, o que a gente tem que entender é que o estresse não é o inimigo. O estresse vai acontecer. E quanto mais eu reajo
ao estresse, eu entro no estado de sofrimento. Porque eu estou reagindo ao estresse. Eu não estou sabendo lidar com aquele momento. Estou sempre no modo automático, só vivendo a contração. Então vamos entender aqui o que é o triângulo do estresse. Então eu estou falando que o estresse não vai deixar de existir. E quando eu vivo um momento de estresse, eu entro no modo de aceleração. Eu entro no modo de quê? Acelerador. Eu entro nesse modo de ativação. Quando eu entro nesse modo de acelerador, o que acontece? Eu tenho pouca consciência das sensações físicas, sentimentos e emoções, pensamentos e imagens. Quando o estresse acontece externamente, ele ativa no meu interno o quê? Uma série de liberações hormonais mesmo, para que eu me prepare para lidar com esse momento de estresse. Então, a nossa amígdala reptiliana, uma parte do nosso cérebro que a gente tem, ela é altamente ativada. Quando ela entra nesse pico de estresse, o que acontece? Meu coração bate rápido, minha perna treme, vem um frio na barriga. E nesse estado, a gente normalmente tem 3 ações normais. Uma é sair correndo, uma é lutar ou travar. Isso é ótimo. É um sistema de defesa, de sobrevivência. Eu preciso disso. O estresse não é o inimigo. Ele é um instinto que me protege, porque ele entende que eu estou vivendo perigo. O problema é que eu passei a reagir a tudo. Eu penso numa coisa, reajo. Eu sinto o mínimo de desconforto, eu reajo. Eu não estou usando mais esse sistema com consciência e clareza. Eu estou me identificando com isso. Só que na época da pré-história, lá atrás, fazia sentido. Né? Vinha um bicho gigante me atacar, eu lutava com ele. Perfeito. Eu me escondia, eu travava. Ótimo. Ou eu saía correndo. Perigo. De lá para cá, a gente mudou muito pouco. Eu continuo usando o mesmo sistema. Só que agora, o que é o estresse? É meu chefe, é o trabalho, é a vida, é o dia a dia. Imagina, você está lá no seu trabalho, seu chefe vem, te chama atenção, te critica alguma coisa. Você vai fingir que você é uma árvore na frente dele? Vai ficar fingindo que é árvore lá? Não é comigo. Não vai. Você vai sair correndo? Não vai. Você vai pular na jugular do seu chefe? Não vai. Mas o seu corpo, naquele momento, ele entende. Uau, estresse. Estresse, pé, liga o alerta. Na hora que ele liga o alerta, o que vai acontecer? Ele vai acelerar e desencadear uma série de sensações físicas, sentimentos e pensamentos. Mas como eu estou totalmente identificado com isso tudo, eu entro numa aceleração tremenda. E o meu corpo liberou hormônios de sobrevivência, de um instinto de sobreviver, que falou o quê? Sai correndo. Pula pela janela, sai daí. Morde a jugular dele. Finge que é uma árvore. Você vai fazer isso com o seu chefe? Não vai. Você sai de lá como? Como é que sai sua mente? O seu estresse interno, ele aumenta ou diminui? Aumenta, não é verdade? Ele aumenta. Quando o meu estresse aumenta, o meu corpo aumenta a intensidade de sensações físicas, sentimentos, pensamentos? Aumenta também. E o meu corpo libera o quê? Mais hormônio para lidar com aquilo. Aí você sai com a sua mente calminha? Não, sua mente fica acelerada. Aumentando ainda mais o ciclo do estresse. Aí você tenta fazer atividade. Aquilo que deu errado. Aumenta o ciclo de estresse, porque não sai da maneira correta. Aí o pneu fura o carro. Aí é o trânsito. Tudo isso está acontecendo. Você vai ficando cada vez mais estressado. Então, o que eu estou falando é, quando o estresse externo acontece, ele aciona um estresse interno, gerando em mim um período de acelerador, porque por mais que tenha uma alta intensidade disso aqui acontecendo, eu tenho pouca consciência disso. Eu entro no modo reativo. Quando eu entro nesse modo acelerador, nessa ativação, o que aciona em mim?
o meu modo fazedor. Eu vou ficar parado sentindo aquilo tudo? Eu fico quieto, parado, nossa, tá tudo bem. Não. Eu estou vivendo, meu corpo liberou para eu fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Minha mente está acelerada, vários sentimentos, sensações físicas intensas acontecendo naquele momento. Eu vou fazer alguma coisa. Eu entro no meu modo fazedor. Quando eu entro nesse modo fazedor, o que eu aciono? Uma reação. Essa reação vai reagir ao estresse externo. Gerando o quê? Um piloto automático, reatividade e uma repetição num padrão de comportamento. Porque eu estou totalmente inconsciente e reativo. Eu estou fazendo algo porque eu não estou suportando o que está acontecendo internamente. E quando eu reajo ao que está acontecendo internamente, o que acontece? Aumenta ainda mais o meu estresse, gerando então um estágio de sofrimento. Então, olha só que interessante. Acontece o estresse externo, aciona o estresse interno, que eu não tenho consciência, apesar da intensidade disso acontecendo. Eu entro no modo de acelerador. Por que acelerador? Porque eu entro no modo fazedor, vou reagir interno, ele vai aumentar ou diminuir? Se eu estou reagindo, entrando no piloto automático, vai aumentar. Se ele aumenta, o que ele abriu de novo? Mais aceleração, mais fazedor, mais reação. E eu vou ficando preso nesse ciclo inconsciente reativo. Lembra que eu falei da expansão e a contração? Quanto mais eu reajo de forma automática, mais eu vou perdendo expansão. E eu começo a viver só contração, 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 contração. E qual o resultado disso tudo nos dias de hoje? Insônia, angústia, depressão, mente acelerada, falta de foco, falta de clareza, um tremendo vazio. Nada faz sentido. Porque eu estou o tempo todo inconsciente, reagindo, julgando, criticando a tudo. E eu perco a percepção da expansão. Então, é importante entender que o estresse é um processo interno que acontece com todos nós. O objetivo dele é me ajudar a lidar com o momento. Mas eu reajo ao momento. Eu brigo com o momento. O que vai gerando internamente uma forma muito difícil de se relacionar com o que está acontecendo fora. Eu preciso perceber o meu piloto automático. Eu preciso perceber que eu entrei no estado de estresse. Eu preciso entender que eu entrei na aceleração inconsciente. Que isso tudo está acontecendo. Uma sensação física, um sentimento, uma emoção, um pensamento. Isso é importante. O estresse externo não é inimigo. A vida é assim. Então, o estresse não vai deixar de existir. Eu posso mudar como eu me relaciono com ele. Mas antes de mudar, o primeiro ponto é reconhecer esse ciclo de estresse. É você reconhecer que você foi tragado pelo estresse interno. E isso vem gerando sofrimento, desgaste na sua vida hoje. Então eu quero que você apenas perceba o seu modo fazedor, o seu piloto automático. Lembra que mindfulness é tomada de consciência no momento presente. Por isso que a gente está trabalhando âncoras, para que você pare e perceba tudo isso aqui acontecendo. O estresse não é o inimigo. O estresse é inevitável. Ele vai acontecer. Você vai ser picado pernilongo. Não tem jeito. Isso vai acontecer em algum momento. E como me relaciono com isso, pode ser sofrimento ou não. Pode ser dolorido, porque a dor é inevitável. A dor vai existir. Mas o sofrimento é uma criação
da minha reatividade, do meu fazedor no momento presente. Isso gera sofrimento. E o sofrimento, eu posso sair dele se eu aprendo a lidar com a dor de forma consciente, com clareza e consciência. Então apenas perceba a sua reatividade, o seu piloto automático. Nas próximas aulas, na continuidade dessa semana 4 e da semana 5, você vai entender um pouquinho mais da tomada de consciência na semana 5, como sair do ciclo da reatividade, qual é o triângulo da consciência plena. Eu tenho certeza que você vai entender. Eu tenho certeza que você vai gerar grandes mudanças na sua vida. Mas primeiro, entenda que tudo está na forma como eu percebo. Sair da reatividade é uma opção. Despertar a minha consciência no momento presente é uma habilidade, uma tecnologia humana. Lidar com a dor, com o desconforto, nós conseguimos. Mas para isso eu preciso de ter o quê? Presença no momento presente. Consciência do pensamento, sentimento e sensações. Se eu não conheço a minha mente, se eu não conheço a minha reatividade, se eu não conheço o que acontece dentro, eu estou vivendo uma vida inconsciente. Eu estou vivendo uma vida reativa. E eu estou deixando a vida, o estresse da vida, que é natural, atrapalhar como eu me relaciono com a vida. Ok? Então, esteja atento. Piloto automático é o resultado de um fazedor. É resultado de uma aceleração. Que é resultado do quê? Do estresse externo que é inevitável, mas da sua falta de presença e consciência acolhedora, gentil, de lidar com a realidade no momento presente. Aquilo que eu resisto persiste. Por isso que mindfulness não é fugir do momento presente. A âncora, a atenção plena, me ajudam a reconhecer e não a fugir. A nossa prática é welcome, é bem-vindo. É reconhecer que isso está aqui. Lidar com isso, para que eu possa fazer uma escolha consciente. Uma boa prática para você.